Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu tô vindo aqui para mostrar para vocês como eu fiz esse guardanapo aqui, com esse pontinho ajur, que ele é entrelaçado, ó. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. A gente faz o pontinho ajur e depois a gente faz esse entrelaçamento entre eles. E com esse cantinho aqui, que já é diferente dos outros que eu mostrei nos outros vídeos. E eu vou mostrar também como faz o cantinho mitrado, como a gente desfia, como faz tudo. Então, esse é um novo modelinho, é um pontinho um pouco mais difícil, precisa de ter um pouquinho mais de paciência e atenção para fazer ele, mas depois que a gente faz a primeira carreirinha, a gente vê que dá tudo certo, tá certo? Vamos lá então? Bom, gente, para começar então, o tecido que eu vou usar aqui é o linho, tá? Eu vou usar esse linho aqui que é 100% algodão. E a linha que eu vou usar para fazer esse bordado de pontinho ajur vai ser a linha normal, tá? Não é nenhuma linha diferente. A linha normal de costura aqui, então. Bom, agora a gente vai cortar o tecido. Tem algumas coisas bem importantes na hora de cortar o tecido. O tecido, ele precisa ser cortado no fio do tecido. Então, a gente não pode cortar com a tesoura, só vir aqui e cortar. Ou com aqueles cortadores industriais. Não dá para ser assim. Tem que fazer aquelas pilhinhas e cortar bastante junto. Não dá. Aqui, a gente precisa cortar rasgando, que a gente só dá um piquezinho aqui na ponta do tecido e rasga, ou a gente puxa o fiozinho onde a gente quer rasgar. Vamos puxar aqui. Ó, a gente puxa o fiozinho em todo o comprimento que a gente quer cortar. No linho, é até fácil de puxar esse fio. Dá pra fazer na tricoline também, tá? Eu já fiz vários guardanapos na tricoline, mas no linho é mais fácil de puxar. Ó, tá vendo? Tá puxadinho o fio aqui, ó. Agora, a gente vem e corta bem em cima da onde a gente puxou esse fiozinho, ó, até o final. Ou a gente pode, ó, ou cortar até o final aqui, né? Ou então, ó, só rasgar. Eu quase sempre faço rasgado. Por quê? Porque essa beiradinha que dá uma entortadinha, ela vai pra dentro. E eu também dou uma passadinha aqui e ela volta pro lugar. Então, ela vai toda pra dentro, ó. Não tem problema de quem quiser rasgar. Mas tem gente que não gosta de rasgar, então não precisa. Olha só, quando é cortado no fio do tecido, ó, olha como fica. A gente consegue tirar o fiozinho certinho, ó. Ó a diferença de um pro outro, ó. Aqui foi cortado no fiozinho, ele fica mais retinho, claro, né? E aqui ele dá uma entortadinha, mas aqui eu acho muito mais rápido e quando a gente passa, ele já volta pro lugar. Então fica do jeito que cada um quiser fazer aí, tá? Bom, agora aqui a gente vai falar sobre as medidas de quanto a gente precisa cortar para cada guardanapo. O guardanapo normal, ele é de 50 por 50, tá? Mas para deixar ele com 50 por 50 e ficar com essa beiradinha aqui, com essa bainha aberta aqui do lado, essa bainha aberta eu sempre faço para deixar com 3 centímetros. Também cada um pode deixar a quantidade que quiser. Mas os meus, o clássico, né, é 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Só que para deixar ele no total com 50 centímetros, a gente vai precisar cortar, ó, 4 centímetros a mais para cá e 4 centímetros a mais para cá, em todos os lados do guardanapo. Por quê? Porque pra gente virar essa barrinha aqui e ter mais 1 centímetro para colocar ela para dentro, ó, a gente precisa desse 4 para lá, 4 para cá, em todos os lados. Então, para deixar ele com 50 centímetros no final,
a gente vai precisar aumentar 4 centímetros para cada lado. Então, aumentando 4 centímetros para cada lado, 50 mais 4 dá 58. Então, 58 por 58 é a medida que a gente precisa cortar esse guardanapo, ok? Ok, agora, depois do nosso guardanapo cortado, 58 por 58, a gente vai fazer a primeira marcação nele, que é para começar a desfiar nesse cantinho aqui, que a gente vai ter que desfiar para fazer esse trabalhado no meio. Então, como aqui, ó, eu preciso de 4 para virar aqui, 3 desse lado e 3 desse lado vai dar 7 centímetros, da onde eu vou começar a desfiar o meu tecido. Então, a gente vai usar uma reguinha, começa aqui bem da pontinha, ó. Vai marcar 7 centímetros aqui. Eu tô usando lápis, vocês podem usar giz de costura ou aquela canetinha que apaga com o calor do ferro, tá? Dá na mesma. Eu tô usando lápis aqui, que eu não tenho nenhum dos dois aqui agora. Então, e eu gosto de usar o lápis, que eu acho mais fácil. A canetinha é boa também. Aqui, 7 centímetros, ó. Então, esse aqui é o ponto até onde eu vou... Ó, eu gosto de fazer o cantinho aqui bem certinho pra gente começar. Tem que fazer em todos os 4 cantinhos, tá? Ok, agora todos os meus 4 cantinhos do guardanapo já estão marcados, 7 centímetros para cada lado. Agora, a gente vai começar a desfiar. Mas nesse guardanapo aqui, tem uma coisa que eu preciso falar. Para aparecer bem esse ponto, para ficar bem legal, a gente precisa deixar ele um pouquinho maior. Então, para deixar um pouquinho maior, a gente precisa fazer isso aqui medido, porque se a gente for tirar pela quantidade de fios, um lado sempre fica maior do que o outro, porque tem diferença de fios na trama e no urdume do tecido. Então, a gente vai precisar fazer isso aqui medindo, tá? Porque se a gente for tirar pela quantidade de fios, fica sempre um maior, outro menor. Quando o buraquinho aqui que a gente precisa desfiar é menor, não faz diferença, porque é pequeno, né? Mas quando é grande, é legal a gente fazer medido, porque a diferença de fios fica bem grande. Então, eu vou cortar isso aqui, eu vou desfiar 1 centímetro, porque senão esse desenho aqui fica muito amontoado se fizer menor do que isso. E não aparece o bonito, a beleza dele aqui é o entrelaçado, né? E não aparece se a gente fizer menor. Então, eu marquei 1 centímetro aqui. E eu vou cortar, ó. Eu venho com a minha tesourinha. E eu vou cortar até ali na medida, ó. 1 centímetro. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Só que eu vou fazer só depois do primeiro fiozinho chegar aqui. Porque, de repente, ele chega um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo do que a gente marcou aqui. E daí o buraco aqui vai ficar errado se eu cortar antes. Então, tem que cortar depois do primeiro fiozinho chegar aqui. Então, a gente vai desfiar, vai trazer o primeiro fiozinho só até aqui, tá? Não pode cortar daqui para fora ou daqui para fora. O fiozinho, todos os fios vão ser cortados aqui no final, na outra marcação. Então, vamos lá. Vamos puxar o primeiro fio. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Usa essa ferramentinha aqui. E vai puxar o primeiro fiozinho. Meu primeiro fiozinho não estava cortado. Ó. Puxa o primeiro fio até na outra ponta. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência, porque o fio pode arrebentar. Vou puxar devagarinho que ele não arrebenta. Mas tem uma variedade grande de tecido para tecido. Esse aqui é 100% algodão e ele arrebenta mais fácil.
Então, a gente vai puxar até no outro lado. Bom, tá chegando aqui, ó, o meu primeiro fiozinho. Agora, a gente pode cortar e pode marcar aqui, ó, do primeiro fio para baixo, o 1 centímetro, ó. Só que desse lado aqui é bom sempre deixar uns 2, 3 fiozinhos aqui para baixo, não cortar direto 1 centímetro, porque pode dar erro. Então eu prefiro sempre cortar aqui, porque se o fio fica cortado aqui a gente tem que tirar, senão estraga todo o trabalho, tá? Então agora a gente tira o primeiro, ó. E depois a gente vai puxar todos os outros e tirar tudo. Bom, tá aqui, tirei o meu primeiro, ó, dá pra ver bem, até a outra marcação só. Agora, a gente vai tirar todos esses fios até acabar aqui a marcação de 1 centímetro todinhos, tá? Tira um por um. É um pouquinho trabalhosa essa parte, mas depois do primeiro vai bem mais fácil. O primeiro é mais difícil, porque ele tá mais trancadinho, né? Na trama do tecido. Então, agora a gente vai tirar todos, para depois a gente passar pro outro lado aqui, tá? Daqui pro outro lado. Então, a gente tem que fazer o quadrado certinho para ele ir fechando. Não dá para puxar o fio desse lado e depois já puxar do outro lado. Não dá, tem que fazer um de cada vez pro quadrado fechar bem certinho, tá? Porque se desfiar errado aqui, não vai dar para fazer o trabalhado depois. Ok, agora aqui, ó, já estou com todos os meus 4 lados tirados certinho o fio, ó. E o que que a gente faz? Eu vou sempre conferindo no final se ficou a medida certinho, ó. Eu quero que fique 1 centímetro em todos os lados, ó. Então, eu confiro antes de ir adiante, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a medida do nosso cantinho mitrado, tá? Bom, aqui agora a gente vem com a nossa reguinha de novo. Eu prefiro a régua, mas pode fazer com a fita métrica, com quem vocês tiverem aí. Mas eu acho que a régua é melhor para fazer aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a medida do nosso cantinho mitrado, tá vendo aqui? 7 centímetros, ó. Aqui no final, eu já marco 1 centímetro, que é o que vai virar. E eu venho aqui da pontinha aqui, ó, do cantinho desse quadradinho que fica vazio, depois no final que a gente tira todos os fios. E a gente vai riscar daqui até na ponta. E aqui a gente vai marcar o nosso 1 centímetro também. Ó, marcou 1 centímetro e fez o risco aqui. A gente vai fazer um quadrado aqui. Ó, depois no outro lado, a mesma coisa, ó. Marca 1 centímetro lá no final e marca para virar também. Esse 1 centímetro é o que vai para dentro aqui na nossa bainha aberta, tá? Agora, a gente precisa fazer um X aqui, ó. Aqui tá a emenda de cada quadrado, ó. O canto, né, dos quadrados. E a gente vai fazer um X no meio deles aqui, ó. Dessa ponta até lá na outra ponta também. É muito importante fazer isso aqui para na hora da gente costurar o nosso cantinho mitrado aqui. Eu já tentei fazer sem esse X no meio, já tentei de toda maneira para otimizar o tempo, mas não dá. Tem que fazer. Agora, a gente faz em todos os cantinhos a mesma coisa, tá? Ok, agora aqui a gente já está com todos os cantinhos marcados. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai costurar esse cantinho aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Vai dobrar nessa linha aqui, que é pegando aqui do cantinho aqui, ó. Aqui na outra. A gente vai alinhar bem certinho aqui, ó.
Fazer o cantinho bem certinho. E agora, a gente vai passar uma costura nessa linha aqui, ó. Só que ela tem que ser daqui desse ponto, a gente tem que deixar de fora o 1 centímetro aqui. E vai passar uma costura reta na máquina de costura, aqui, ó, desse pontinho até o meio aqui. Para quem não tem máquina de costura, pode fazer essa costura à mão aqui, tá? Vou fazer agora aqui para vocês verem a mão, para quem não tem máquina, né? Ou então quem tem máquina faz na reta. E depois eu mostro aí como é que fica. Bom, então a gente vem aqui, ó, dessa pontinha, então, dessa marcação, e vai fazer a nossa costurinha aqui. Eu sempre coloco linha dupla na agulha. Ó, a gente faz um pontinho e já pega o outro na frente, ó. E agora, eu volto bem aonde foi o buraquinho do último ponto, ó. E vou lá na frente do outro de novo, ó. Volto aqui no mesmo buraquinho. Por que que tem que ser no mesmo buraquinho? Porque a costura daí fica bem retinha. Não fica um ponto pra lá, outro pra cá, sabe? Ó, tá vendo? Fica bem retinho. Volta no mesmo pontinho que foi o último. E vai lá na frente, sempre seguindo a linha pra ficar bem retinho. E faz isso até o final. No final, faz um arrematezinho. Tá vendo como fica bem retinho? E olha atrás também. Ok, cheguei no final agora. E daí a gente faz um arrematezinho aqui, um nozinho, ó. Pra esse fio não fugir, né? E deixa aqui a pontinha do fio. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai cortar essa ponta, ó. Na lateral da costura. Aqui na pontinha eu faço a pontinha para não ficar tecido entrouxado aqui na ponta do meu cantinho. E agora a gente pega e faz o seguinte, ó. Abre a costurinha com a unha mesmo. E vira o cantinho. Eu sempre uso a pontinha da minha tesourinha para abrir bem a pontinha. Aberto, confirmar se tá abertinho ali, ó. Faz a pontinha bem bonitinha. Pra esse cantinho mitrado fica bem legal. E agora, a gente faz isso em todos os cantos. Lembrando de deixar a pontinha do 1 centímetro, ó. Pra gente virar pra dentro essa barrinha aqui. Bom, ok. Agora aqui todos os meus cantinhos prontinhos. É necessário agora, nesse momento, a gente passar pra deixar bem retinho, tá? Então, a gente vem, ajeita bem os cantinhos, ó. E passa, tá certo? Deixa ele bem passadinho em todos os cantinhos. Ok, agora todos os meus ladinhos bem passadinhos, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar aquele 1 centímetro aqui no primeiro cantinho, ó. Quem não tiver prática, pode colocar a agulhinha aqui pra segurar. Ou então, até fazer um alinhavo aqui por cima, ó, pra ficar mais fácil, tá? Mas a gente precisa, ó, marcar o primeiro cantinho aqui, porque a gente começa pelo cantinho. Eu já tenho mais prática, porque eu já fiz muitos. Então, pra mim, ó, marca bem com a unha. E depois eu venho aqui, ó. O cantinho tem que ficar perfeito aqui, encaixadinho, tá vendo? Agora, a gente vai colocar a linha na agulha dupla
para que fique aqui essa pontinha dupla. Para quê? Para quando a gente colocar a linha ali não ter nozinho, não ter nada, não aparecer nada, porque isso aqui é uma costura mais fina, né? Então, toda costura que é mais delicada, mais fina, não pode aparecer nozinho nenhum da linha. Então, a gente sempre tem que encontrar os caminhos aí para não deixar nenhum fiozinho aparecendo. Ok, aqui nesse cantinho, a gente vai fazer uma costura mais funda. Então, a gente vai colocar aqui a linha bem no comecinho do nozinho, do cantinho, ó. Tá vendo? A linha dupla fica limpinho, ó, sem nozinho nenhum. E agora, a gente vai começar a fazer esse cantinho. Esse cantinho, ó, tá vendo a agulha? Ele tem que ser mais fundo. A gente pega um pouquinho mais de tecido. Por quê? Porque desse lado, ó, é onde ficou rasgadinho, então a gente vai ter que cobrir isso aqui para ficar bem bonitinho. E não desfiar, porque se a gente fizer bem na pontinha aqui, ó, esse aqui até já tá saindo fiozinho, ó, a gente tem que deixar bem fechadinho. Então, a gente vai fazer uma costurinha bem mais fundinha. Ó, vem do ladinho da outra linha aqui, ó. Vem com a ponta da agulha no ladinho, um do ladinho do outro. Ó, e vamos fazer todo o acabamento aqui, ó. Ó, sempre um bem encostadinho do outro. Pra ficar um acabamento bem bonito, né? E vamos fazer isso aqui em todo esse quadradinho aqui, até começar nos fiozinhos aqui, tá? Vou fazer mais um aqui. Ali, ó. Um bem do ladinho do outro, tá? Ok, gente, aqui terminei, ó, o meu cantinho. Olha que bonitinho que ele fica dos dois lados, ó, fica bem acabadinho, ele fica mais grossinho, mas fica bem acabadinho. E agora, a gente vai começar a fazer o nosso pontinho ajur, tá? O pontinho ajur aqui, a gente vai ter que fazer, ó, vocês podem ver aqui, tá vendo que eles são bem pequenininhos, ó. Para depois a gente poder fazer o entrelaçado. Se fizer muito largo, o entrelaçado vai ficar largo também e não aparece o desenho, então não fica legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer esse entrelaçadinho aqui, que é o que junta a bainha dupla, né? E também para depois a gente fazer o trabalhado. Então, para deixar ele fininho, o que eu fiz? Eu juntei aqui no meu tecido, eu achei que ficou bom seis fiozinhos. Então, a gente vai separar, ó, 3, 6... E vai fazer a laçadinha, ó. Segura com o dedão aqui e vem lá de trás para pegar o primeiro tecido e o segundo junto, ó. E faz outra laçadinha, ó, que é o que segura. A primeira laçada é para segurar os fiozinhos juntos e a segunda é para juntar os tecidos. Então, vamos lá, mais uma vez. Ó, 3, 6 fiozinhos. Ó, passa a agulha por trás deles, segura com o dedão aqui. Vai lá de trás, ó, pega o tecido de trás e o da frente juntos na agulha. É o que vai fechar a nossa bainha aberta aqui, tá? E a gente faz a segunda laçadinha, ó. Segura com o dedão de novo e vamos fazer mais um. 6. Passa por trás deles com a agulha, ó. Puxa, segura com o dedão aqui e depois vai lá atrás, pega o tecido de trás e o da frente juntos, ó. Ó, faz a segunda laçada. E assim a gente vai fazer até o final, tá? Vai fazer todo o quadrado do nosso guardanapo, junto com os cantinhos. A gente já vai fazendo cantinho, chega no cantinho, faz o canto e depois continua, tá bom?
Ok, pessoal, agora aqui eu cheguei no fim, ó. Fiz todo o meu quadrado, tá tudo com pontinho aqui. A gente vê o quanto a paciência é uma virtude, né? Que tem que ter paciência porque é pequenininho, então é grande a quantidade. Mas eu já acho que fica lindo assim, ó. Acho que já fica lindo nesse estágio aqui. Ok, terminei aqui o meu último pontinho, com meus cantinhos todos prontos. Aqui eu terminei com linha já, com bastante linha na agulha. Então, o que que eu faço? Eu só vou passar aqui pra cima, ó, pra cima do meu cantinho, e vou começar o outro lado do meu quadrado. Agora a gente vai virar, ó, e vai fazer esse meio aqui todinho, os pontinhos, igual a gente fez embaixo. Quem terminar aqui com a linha, pode colocar a linha dupla aqui no cantinho de novo e começar aqui. Mas como a minha terminou grande, eu vou começar com a linha daqui. E agora, o que que a gente vai fazer então? A gente vai pegar a mesma quantidade que já tá marcadinho lá embaixo, ó, no outro lado. Esse lado aqui é mais difícil, porque a gente tem que segurar o outro tecido e ainda contar. Aqui já tá tudo contado, tudo separadinho. A gente só vai pegar o mesmo, ó, passa por trás e faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Passa por trás, pega o tecido e faz a laçadinha. E a gente vai fazer até o final do quadrado. Quando chega aqui no cantinho, ó, lá no final desse, só passa pro outro ponto. Não tem segredo nenhum. Não tem que fazer nada no cantinho aqui nesse momento. Agora a gente vai fazer só essa lateral aqui, esse lado, não é lateral, esse lado todinho aqui, ó, do meio, a mesma coisa que a gente fez embaixo, tá? Vamos fazer dois aqui para vocês verem. Depois a gente volta no final. Ó, puxou. Vem por trás com a pontinha da agulha e faz a laçadinha para prender, ó. Mais um. Pegou já o que tá separadinho, ó, já tá marcadinho lá embaixo. E a gente vai fazer, ó, a outra laçadinha. Segura, tá vendo como eu tô segurando aqui, ó? Segura com esses dois dedos aqui a parte de cima para deixar esticadinha. E o dedão aqui, a gente sempre vai segurar a linha. Ó, vai lá por trás. E faz. E assim a gente vai fazer todo o nosso guardanapo, todo o quadrado dele até o fim, tá? Bom, pessoal, aqui, ó, quando chegar o finalzinho da linha, como tá chegando o final da minha aqui, ó, quando tiver desse lado aqui, então, o que que a gente faz? A gente faz o último pontinho, só que, em vez de fazer um nozinho para acabar desse lado, a gente vai subir aqui, ó, no nozinho do outro lado, ó. Traz a linha para cá, para esse lado. Faz o nozinho em cima desse outro nozinho que já tinha antes, nessa parte de baixo. E agora a gente coloca para dentro da bainha. Tem que ficar entre os dois tecidos, tá? E ó, puxa, fica limpinha a costura. Agora a gente dá uma puxadinha para cortar a linha. E ó, limpinho, nada de nenhum lado. Então, o nozinho fica escondidinho aqui. Por isso que é importante a gente sempre usar a linha da mesma cor do tecido. Ok, pessoal, aqui agora, ó, já fiz todos os meus dois lados, tá? E olha só que coisa mais linda que já fica assim. Eu acho que fica muito lindo.
Ok, agora eu venho pelo lado direito, tá? Eu não faço do lado do avesso, eu acho que fica mais bonito a gente fazer do lado direito. E agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar uma linha na agulha. Eu coloco dupla, tá? Que fique do mesmo tamanho do guardanapo. Então, tem que, ó, vir do começo até o fim, tá? Tem que prestar atenção e não colocar uma linha muito curta, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui bem no meio do meu quadradinho, ó. Bem no meio do meu quadradinho, com a minha linha dupla, ó. Pra iniciar o trabalho ficar bonito, ó. E a gente vai começar o nosso entrelaçado. Então, vamos lá. Agora aqui é uma parte que tem que prestar bastante atenção. Não é tão fácil de conseguir fazer de primeira, mas prestando bastante atenção a gente vai. Então, a gente vai vir aqui, ó, 1, 2, 3. Vai vir com a agulha por baixo do terceiro. Volta, pega o segundo. Vem por baixo, ó. Passa por cima do segundo. Do primeiro, na verdade. E puxa aqui, ó. Pega por baixo entre o segundo e o terceiro. Tá feito o primeiro entrelace. Agora, a gente pega o quarto, vem por baixo do terceiro, pega o segundo, ó, vai por baixo e traz aqui. Complicado, né? Não é fácil, não. Mas é muito possível, tanto que eu estou aqui fazendo. Vamos lá, de novo. 3, vem por baixo do terceiro, pega o primeiro, passa por cima do segundo e puxa. Tá feito o primeiro. Agora, a gente vem no quarto, passa por baixo do terceiro, ó, pega o segundo e puxa. Vou mostrar aqui de outra posição, que eu quero que fique bem claro esse entrelace aqui para vocês. Ó, por baixo do terceiro, por cima do segundo, entre o primeiro e o segundo, e sai com a agulha entre o segundo e o terceiro. Agora, a gente vem com o quarto, por baixo do quarto, por baixo do terceiro, e traz o segundo para frente, ó. Mais uma vez, para ficar bem claro. Se não tiver certeza, a gente volta, porque senão depois fica muito feio. Tem que fazer o entrelace bem certinho. É isso aí. Ok, pessoal, terminei aqui, ó,
todo o meu lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acertar essa linha para ficar bem esticadinho e não franzir o meu bordado aqui. Então, ele tem que ficar certinho. E agora, a gente vem aqui no final, ó, pega o meio do quadradinho de novo, faz um nozinho aqui para prender a linha, ó. Tem que ver se tá bem certinho toda, não tá franzindo nada, se tá esse fio puxadinho certinho aqui, ó. Aí, a gente vem aqui, faz um nozinho, faz um nozinho aqui e coloca pra dentro da nossa barra aqui, ó, a linha no meio, ó, que não apareça nem de um lado nem de outro. Vai aqui no final e corta o fio. Bom, agora terminado essa parte aqui, a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. E só vai fazer isso, por enquanto, nesse quadrado. Depois, no final, quando tiver todos os lados feito o entrelaçado, daí a gente volta e faz só o quadradinho aqui, tá? Então, agora aqui a gente vem, coloca no meio de novo a linha do tamanho certinho, né? Pra não faltar lá no final. Ó. E começa o nosso entrelaçado desse lado aqui de novo, tá? Vamos lá. Ok, aqui eu terminei agora de fazer o entrelaçado dos 4 lados, na verdade, né? E agora a gente vai fazer o cantinho. Para fazer o cantinho, a gente precisa colocar a linha dupla também, tá? Para começar aqui do meinho. Faz um pontinho aqui para segurar bem o meinho dos 4 fiozinhos, ó. Faz um nozinho. Faz um nozinho dos 2 lados para segurar bem o meinho, ó. Fixa bem no meinho aqui. E agora a gente vai colocar um fiozinho pra cá, um fiozinho pra cá, um pra cá e um pra cá. A gente vai fazer tipo uma teia de aranha. E sempre a gente vai vir passando por esse nozinho no meio, ó. Passa por dentro do nozinho e vai pro outro lado. Pega o outro cantinho aqui, ó. Sempre tentando deixar o nozinho o mais no meio possível. Pra fazer tipo uma teinha de aranha. Agora, a gente vem no meinho de novo. Vai lá na outra pontinha, ó. Volta no nozinho do meio. Volta no nozinho do meio e faz a última pontinha aqui, ó. E volta pro meinho de novo. Agora, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos segurar a linha bem certinha aqui. Vamos fazer um nozinho para ela não ficar correndo. Ok, ficou a nossa teinha de aranha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a agulha na seguinte forma: uma por baixo, a outra por cima. Uma por baixo, a outra por cima. E a gente vai fazer o círculo ao redor aqui dessa mesma maneira, ó. Aqui tá por cima, agora eu vou por baixo, ó. Eu vou separar elas, ó, por cima, por baixo, por baixo, por cima. E a gente vai fazer a volta ao redor desse nozinho, ó, tá vendo? Que daí centraliza tudo ali no meio. 5 vezes, tá? A gente faz 5 vezes essa voltinha aqui.
Então, a gente vai, ó, agora aqui tá por cima, ó, um por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. E a gente vai fazer, então, essa volta 5 vezes. E aperta, ó. Ok. Fecharam as 5 voltas. A gente vai vir aqui, vai fazer um nozinho de novo. E agora, onde a gente fez por cima, a gente faz por baixo. Faz mais 5 voltas, ó. Aqui tava por cima, agora vai por baixo. Agora o contrário, ó. Cinco vezes também. Ok, ó. 5 vezes no contrário da outra, né? Acabou aqui. Porque, ó, fica uma bolinha no meio, uma bolinha mais grossinha. E a gente faz ao mesmo tempo com que a teinha fique separada ali, né? Os fiozinhos ficam separadinhos. Agora, a gente faz o nozinho aqui novamente, para prender esse fio e ele não ficar solto, né? E a gente vem agora para qualquer uma dessas, vocês podem parar, ó. Qualquer uma que leve pra bainha, tá? Eu vou nessa aqui que tá menorzinha, venho aqui, ó, faço um nozinho. E pra finalizar, eu coloco pra dentro da nossa barra dupla aqui e vou tirar lá embaixo, ó. Dou uma puxadinha aqui, pro fio vir pra dentro depois, ó. Veio pra dentro, ficou lá dentro e acabou. É isso aqui, então, o nosso guardanapo com ponto ajur entrelaçado e um novo cantinho. Então, esse aqui é o de teinha de aranha, ó, que faz com a bolinha no meio, tá certo? É isso aí, então, pessoal.